3. A derrota heteroclítica da Liga de 10. As deformidades das formas de vida dos dois mais afastados planetas do sistema arcturiano, que vieram a ser conhecidas como Urk-Arctânia Maior e Urk-Arctânia Menor, trabalharam uma com a outra da seguinte maneira: cada órgão no sentido das formas de vida do maior foi aumentado para acomodar os desequilíbrios gravitacionais exercidos pela atração elíptica dos dois planetas, um sobre o outro. No planeta menor, os órgãos do sentido foram invertidos pelas mesmas razões, acomodar a atração gravitacional. Essas irregularidades, as quais no ciclo evolucionaram foram aumentadas e melhoradas, estavam em grande contraste com a situação nos 10 outros planetas do sistema arcturiano. Nesses 10 planetas, que compreendem a Liga dos 10, um espectro estável e uniforme do desenvolvimento orgânico havia ocorrido. Embora cada planeta da base 10 de Arcturus tivesse o seu próprio índice magnético gravitacional, IMG, todos os órgãos dos sentidos das formas de vida seguiram a mesma razão de crescimento. Embora houvessem diferenças em escala, pela razão, todas as formas da vida eram de um tipo uniforme. O propósito da vida, de acordo com os códigos da Liga de 10, era estabilizar as pulsações internas do Sol central, o próprio Arcturus, e assim estabelecer uma fundação positiva para aumentar a luminosidade global e brilho do sistema inteiro. Tudo isso estava de acordo, naturalmente, com o regulamento do Rádium Central Estelar e a origem matriz da Liga dos Cinco. Dentro dos grandes ciclos de evolução, tudo progredia normalmente na base dos 10 planetas de Arcturus, tão normalmente que uma anormalidade curiosa ocorreu. O nível de consciência da Liga de 10 se estabilizou até o ponto de estupefação. A originalidade havia se esgotado no sistema. Desde a primeira colonização, ligas de defesa foram formadas para a proteção da vida. Entretanto, uma vez que a colonização havia se tornado rotina e a vida havia assumido seu próprio impulso, os sistemas de defesa arcturianos SDA continuaram a expandir-se e crescer fora da proporção de sua necessidade. Sem uma consciência dentro da Liga de 10, o programa do Rádium Central Estelar escureceu. Substituindo o grande propósito do RCE, estava o propósito do autosserviço, de defesa e segurança para todos. É por essa razão que nós dos planetas heteroclíticos nos referimos à Liga de 10 como os que dormem. De fato, o último ato nobre e heróico da Liga de 10 havia sido a colonização dos 2 planetas irregulares da Urk-Arctânia. Mas mesmo essa ação tinha acontecido somente como resultado do grande esforço por parte do Rádium Central Estelar para infundir inspiração no afetado e autossatisfeito estilo de vida da Liga de 10. Nós, heteróclitos de Urk-Arctânia, nos intitulamos crianças do Rádium Central Estelar, convictos de que nossa existência está diretamente ligada ao desejo do RCE de despertar os que dormem na Liga dos 10. Afinal, somos nós, os heteróclitos de Urk-Arctânia, os descobridores das técnicas dos compartilhadores secretos do tempo, que derrotamos o torpor da Liga de 10, colocando o justo Arcturus no seu curso de grandeza. Assim foi alcançada a derrota desta Liga. Naturalmente, os mais velhos da Liga de 10 estavam orgulhosos com a solução, que não era deles, mas do RCE, para o desenvolvimento de Urk-Arctânia. Embora a noção de órgãos dos sentidos irregulares e anormais tivesse sido implementada, os mais velhos fizeram pouco caso das consequências. Eles assumiram que, pelo ponto da prematura adolescência, os órgãos dos sentidos Urk-Arctanianos estariam em sequência relacional com a Liga dos 10.
Neste ponto, emissários seriam enviados aos planetas maior e menor, 11º e 12º, e depois das cerimônias formais e da usual pompa polissensorial, nós nos tornaríamos todos a Liga de 12. Esse não era o caso. Se era, ou não, a intenção do RCE, algo fora do comum ocorreu em Urk-Arctânia. Foi quando os heteróclitos de ambos os planetas estabeleceram um acordo telepático que uma originalidade inesperada interveio. Ela ocorreu na forma de incontrolável alegria. Primeiro parecia que o humor havia surgido da percepção dos diferentes tipos de órgãos dos sentidos possuídos pelos dois tipos de heteróclitos. Quando um certo nível de calma havia sido restaurado e antes que a hilaridade se tornasse novamente incontrolável, alguns dos mais velhos entenderam que a causa da hilaridade e alegria poderia ser o resultado da perfeita combinação de diferentes órgãos irregulares dos sentidos. De maneira geral, a combinação dos órgãos aumentados os heteróclitos de Urk-Arctânia maior e dos órgãos invertidos dos heteróclitos de Urk-Arctânia menor logo pareceu natural e inevitável. Em questão de mais algumas órbitas circunplanetárias, nós heteróclitos fizemos a mais importante descoberta. Compartilhar o tempo telepaticamente induz ao orgasmo pansensorial. Assim nasceu a Liga dos Compartilhadores Secretos do Tempo. Essa liga era secreta porque quando nossos recém-encontrados prazeres atraíram a atenção dos mais velhos da Liga de 10, a resposta foi negativa e punitiva. Campos de força eletromagnéticos artificiais foram impostos nos dois planetas, mas tudo apenas serviu para demonstrar a ignorância dos mais velhos da Liga de 10. Enquanto se criavam uma confusão inicial entre nós, na verdade, os campos de força artificiais nos estimularam para um nível maior de excitação. A razão para isso é que a sensualidade telepática transmitida entre nossos dois planetas prosperou na resistência criada pelos campos de força eletromagnéticos. Para a paixão telepática, essa resistência se tornou um nutriente imaginativo que estimulava os centros eróticos para ainda maiores, feitos de amor intensificado. Como nossas raças de heteróclitos voluptuosos se envolviam em ondas de êxtase sempre maiores, os mais velhos da Liga de 10 caíram em profunda consternação, pois nunca tinham experimentado a intensidade passional, muito menos a reciprocidade telepática que era comum para nós. Os mais velhos da Liga de 10 ficaram com medo. Seu medo atraiu para eles uma nuvem escura. Dentro dessa nuvem escura estavam os segredos dos planetas perdidos, os sistemas estelares partidos. O grande gelo cinza da guerra encheu suas mentes. Grandes mísseis foram apontados para os nossos planetas gêmeos, devastando setores inteiros do nosso ser. Mas não ficamos desanimados. Seguramente, se tivéssemos conseguido virar os campos de força artificiais a nosso favor, havia muito mais a descobrir, o que iria confundir e iluminar os mais velhos da Liga de 10. Foi durante esses momentos escuros e perigosos que uma solução veio a nós. Uma solução como resultados de longo alcance não é para a resolução desse conflito, mas para o avanço do que se tornaria conhecido como a Sonda de Arcturus. Não era nossa preocupação a derrota da Liga de 10, mas sim desafiá-la a entrar no nosso campo de estimulação erótica intensificada e telepaticamente induzir o orgasmo pansensorial. Enquanto os mais velhos da Liga de 10 nos viam como uma descendência reprovada, seres que nada faziam de bom, envolvidos em algum tipo de divertimento que nem mesmo os mais hedonistas da Liga de 10 poderiam sonhar, nós víamos os mais velhos meramente como seres enrijecidos.
mais preocupados com segurança do que com sexo, e como resultado, companhias não muito divertidas. Nossa maior arma foi a telepatia avançada combinada com as necessidades de nossos órgãos dos sentidos irregulares. É verdade que a Liga de 10 possuía telepatia, mas eles nunca a desenvolveram. Aquilo a que se referiam como telepatia, nós descobrimos que não era nada mais do que um desajeitado sistema automatizado de impulsos elétricos externos usados meramente para transpor informação. Nenhuma poesia, nenhuma rima métrica exaltada, apenas a informação e desnecessária, uma vez que a informação era baseada em razões abstratas que muito diminuíam o potencial da experiência sensual. Nós, Heróclitos, fomos rápidos em perceber nossa superioridade para o benefício de todos. A derrota heteroclítica da Liga de 10 era então uma questão de tempo. Uma questão de tempo.